A obra começa com um galeguinho pedindo alguns dias de folga para seu chefe, pois o mesmo possui uma emergência familiar, prometendo que só precisará de 2 dias, pois sabe que o departamento está ocupado. Então, quando voltar, ele irá compensar todo o trabalho que perdeu. No entanto, seu chefe não está muito afim de dar folga para ele não, viu? E ele começa a explicar que recentemente o novo departamento de curtas-metragens está com pouco pessoal, e exceto em circunstâncias especiais, como casamentos e funerais, nenhuma outra licença será aprovada. E enquanto fala isso, o mesmo tá lá, vendo uma live. Parece aquela do TikTok, só que um nível mais quente. Ele chega a enviar um foguetinho, que pela expressão dessa moça aí, deve valer um bom dinheiro, viu? Enquanto isso, o Prota tá tentando justificar, pois sua mãe está doente e internada, portanto, precisa que alguém cuide dela, pedindo que, por favor, ele abra uma exceção. Só que esse cara aí, ele é inimigo da escala 6x1, até porque ele é totalmente a favor da 7x0, pois ele não dá folga de jeito nenhum, perguntando ao Prota se o pai dele não está vivo, e caso ele também não esteja livre, se não teria outros parentes que possam ajudar. Além disso, é só uma doença, e ele poderá pedir licença se for crítico. E lá no celular dele, aquela ruivinha da live tá agradecendo pelo foguete, enquanto o Prota se encontra de punho fechado. E o patrão continua, falando que ele não poderá subir na hierarquia sem fazer sacrifícios, pois o mesmo chegou a fazer hora extra durante o funeral do seu próprio pai, e foi assim que chegou aonde está hoje. Esse cara é um desgraçado, viu, Maria? E ele ainda continua, perguntando por que os jovens são tão delicados, pois se todos tirassem férias, como que a empresa iria operar? Portanto, o Prota não deve estragar o desempenho de todo o departamento por causa de uma pessoa. Tentando argumentar, o Prota diz que ainda pode trabalhar em casa, ficando em contato o tempo todo. No entanto, o cara desiste de tentar convencê-lo, e caso ele queira uma vida fácil, basta pedir demissão, acertar as contas, gastar o máximo de tempo com seus pais e permanecer imaturo para sempre, se quiser, pois deixando bem claro, o Prota é formado em uma universidade de terceira e conseguiu um emprego na maior empresa de mídia da cidade, apenas porque havia a necessidade urgente de contratar pessoas, o que abriu uma exceção para que ele fosse contratado, e que ele deve saber que os menos qualificados da empresa pertencem a uma universidade de primeira, sem mencionar alguém incrível como ele que é bilíngue. Então Prota não deve ser ingrato, desperdiçando essa oportunidade para relaxar, pois as tendências não irão esperar por ele, e esse emprego também não. Logo, ele deve pensar bem caso queira sair. Um tempo depois, o Prota está sentado fumando, até que recebe uma ligação de seu pai, perguntando se ele terá tempo para voltar. Do outro lado da linha dá para ouvir a enfermeira o cobrando da dívida do hospital, pois eles estão tentando ser flexíveis, mas os atrasos dificultam a situação. O pai do Prota responde que irá resolver em alguns dias. No entanto, ela não parece ter gostado muito dessa resposta, pois ele já havia falado a mesma coisa há alguns dias, e se não for resolvido dessa vez, o paciente terá que receber alta. Voltando para a ligação, o pai dele pergunta o que ele iria dizer, e o mesmo acaba se decidindo, avisando que voltará em alguns dias e que irá ajudar com as despesas médicas. Seu pai diz que ele não precisa se preocupar, pois já pegou dinheiro emprestado com alguns parentes e amigos. No entanto, o Prota pede que ele não pegue dinheiro emprestado, pois irá cobrir o que falta. Logo, ele não precisa se preocupar. Mas assim, é óbvio que o pai dele se preocupa, pois seu filho se formou há pouco tempo e o custo na cidade de Seng é alto, então que economias ele teria? Então caso ele não possa voltar, tá tudo bem, pois não deveria se esforçar demais. O Prota se despede, afirmando a seu pai que está bem e que possui o dinheiro. Após a ligação, ele confere a sua conta bancária, que após trabalhar por 1 ano e meio com um salário de apenas 5.000 yuans, economizando muito, dividindo uma beliche com outras pessoas, além do fato de gastar somente 10 yuans em comida para a viagem, e o fato também de que às vezes ele ainda consegue fazer um extra editando vídeos, permitiu que ele conseguisse juntar 50 mil, o que deve ser suficiente para cobrir as despesas de sua mãe por um tempo. Em seus pensamentos, ele diz que viveu mais de 20 anos e ainda não fez nada fora da linha. No entanto, hoje, ele tomará uma decisão contra seus valores ancestrais, pois há muitas oportunidades de emprego, mas seus pais não podem esperar. Ele irá se demitir, pois não há motivo nenhum para continuar uma empresa tão horrível e desumana. Ele volta para a sala do chefe, e 20 minutos depois, o Prota está oficialmente desempregado. Olha aí, já tem uma coisa em comum nós dois. Não dá mais tempo de se arrepender, mas ele pensa que nesse mercado de trabalho e clima econômico, ele ainda se atreveu a pedir demissão sem ter outro emprego definido. Logo, talvez ele tenha sido meio imprudente. No entanto, seus pensamentos são interrompidos com uma
mensagem e uma janelinha avisando que o sistema de liberdade Ultimate foi ativado, pois o anfitrião tomou uma decisão contra a vontade dos seus antepassados, que no caso foi o ato dele abandonar o emprego. E com isso, ele será recompensado com 88.888 yuans. Vendo aquilo, ele fica desacreditado, puxando o celular para ver se é real. E para sua surpresa, havia uma mensagem notificando que sua poupança recebeu um depósito em 20 de junho de 2024, com justamente aquele valor. De início, ele faz o que uma pessoa normal faria, que é pensar que isso é um golpe. No entanto, olhando as últimas mensagens daquele mesmo número, seus últimos depósitos também estão lá. Logo, não é um número falso. A janelinha do sistema aparece novamente, pedindo para que ele não duvide, pois despertou o sistema, então deverá começar a aproveitar. Se ele não tivesse vendo isso com os próprios olhos, seria difícil de acreditar que isso realmente está acontecendo, pois como assim ele acabou de ativar um sistema, para ser mais específico, o sistema de liberdade Ultimate, após apenas ter pedido demissão. Segundo o Prota, ele acredita ter pego o jeito, então irá atrás de uma oportunidade para tentar usá-lo. Enquanto ele tá lá, alguém chega por trás. Rapaz, e esse ângulo aí, hein? Rapaz... Essa daí é a Gawin, uma blogueira, cantora e dançarina com 8 milhões de fãs em toda a rede. E ela tá lá perguntando ao Protinha se ele preparou o roteiro da próxima live dela. O Prota até começa a sangrar com toda aquela comissão de frente, pensando no que ela acabou de dizer, pois o mesmo estava distraído e não prestou atenção. Mas pela cara dele tem coisa aí que ele tá bem atento, viu? A Gawin nota que ele está distraído, perguntando se ele abriu os olhos para sua irmã mais velha. O mesmo apenas diz que ela ainda gosta de ficar brincando. E pelo visto ela gosta mesmo, viu? Pois foi pra cima, dizendo que ela disse pra ele conseguir mais roteiros. Pois recentemente, os seguidores que mais pagam estão relaxados e o fluxo de recarga diminuiu ligeiramente. Em seus pensamentos, ele começa a explicar um pouco da relação dos dois, pois essa aí na frente dele é a principal celebridade feminina na internet, na qual ele gerenciava os roteiros de suas lives. Online, ela é conhecida como a deusa da dança mais quente. E offline, ela é amigável e nada arrogante. E um fato que é tanto seu defeito quanto sua maior força é que ela adora brincar. Voltando para a conversa, o Prota pede desculpas a ela, pois pediu demissão. Portanto, não é mais o responsável pelos roteiros das influenciadores, mas a empresa deve providenciar uma transferência para alguém. Ela parece surpresa após ouvir isso, perguntando do porquê ele está fazendo isso tão de repente. Em seus pensamentos, embora Gawin não despreze os outros, ela só o lança olhares porque ele está familiarizado com os roteiros e por ser alguém fácil de conversar. Mas depois de pedir demissão, cada um segue seu caminho. Não há muito o que dizer. Depois disso, ele se sente com a mente clara. No entanto, ela se aproxima, questionando se ele realmente quer se demitir, pois ela prefere ele e não confia em mais ninguém. E o Prota responde dizendo que já completou todos os procedimentos da demissão. Nos pensamentos dela, ela está se questionando por que ele está agindo tão estranho hoje, pois antes, sempre que ela agia de maneira fofa, ele sempre brincava com ela. Além disso, essa demissão foi muito repentina, então deve ter acontecido alguma coisa. Em seguida, ela pergunta a ele se ele realmente deixará ela sozinha. No entanto, nos pensamentos do Prota, ela só é legal porque vê lucro nele. Por causa disso, ele não deve se enganar. Então ele apenas responde que pretende dar a si umas férias prolongadas. Chegando cada vez mais perto, ela pergunta para qual empresa ele pretende ir, pois eles podem se tornar concorrentes. E se as operações dela forem assumidas por outra pessoa, quem sabe quanto tempo ela vai levar para se acostumar. Com toda essa aproximação, o Prota tá para ter um derrame de tanto sangue jorrado pelas ventas. Contudo, agora que ele tem um sistema, ele pode facilmente se tornar um bilionário. Então que tipo de belezas ele não poderia ter? E na intenção de deixar ela irritada, ele fala que ela deveria fazer uma manutenção cosmética no nariz, pois o mesmo parece um pouco torto. De início, pela expressão dela, parece ter funcionado, pois na hora ela já tampou com a mão e puxou um espelhinho para ter certeza, pois como isso pode ser possível? Só que olhando bem, ela nota que realmente parece meio torto e que sua live está prestes a começar, portanto, ela precisa consertar isso urgentemente. A janelinha do sistema aparece de novo, afirmando que o que ele fez foi incrível, foi uma atitude ousada em expressar seus pensamentos sem se esconder, e como ele não foi gado, obteve uma recompensa de 23.333 yuans. Olha, ó, esse sistema gosta de um número quebrado, viu? Novamente, ele vai olhar no celular e tá lá a mensagem
de mais um depósito em sua conta. Com esse, seu saldo atual já é de mais de 160 mil yuans. Sorridente, ele pensa que isso que significa liberdade definitiva. Ser você mesmo, se recusando a ser um gado. Essa é a regra do sistema. Olha, ó, não seja um gado, viu? Quem sabe um dia vocês são recompensados com a nota de 10 reais. Porém, pra surpresa dele, pra mim também, porque eu pensei que ela tava com raiva, a Gawain não está furiosa, mesmo ele tendo exposto uma falha dela, pois a mesma se mantém calma, agradecendo por ele ter avisado. E já que ele decidiu se demitir, ela não irá o segurar, pois ainda haverá outras oportunidades de trabalharem juntos no futuro, o desejando um futuro brilhante. Em seus pensamentos, ele se pergunta se ela está fingindo ou realmente está falando sério. Mas ela continua, dizendo que eles foram colegas e ele cuidou dela por muito tempo. E hoje, ela o irá servir um jantar de despedidas. E caso ele tenha problemas em encontrar emprego, basta mandar mensagem, pois ela conhece alguns chefes dentro da indústria. E como suas habilidades são excepcionais, ele não irá sofrer em encontrar oportunidades. Ainda em seus pensamentos, ele acredita que ela provavelmente saiba da sua baixa escolaridade e está preocupada que ele não encontre um outro trabalho. Então, talvez as palavras anteriores dela não sejam da boca para fora. Em seguida, ele responde, afirmando que ele quem deveria estar tratando de um jantar de despedidas, então como ele deixaria que ela pagasse? Preocupada, ela fala que o salário dele não é tão alto, então deveria guardar. No entanto, já que ele que está saindo, eles não precisam ser miserentos dessa vez, pois como ela disse, poderão trabalhar juntos no futuro. Então, ela deverá considerar isso como seu obrigado pela ajuda da irmã Gawain. Com um sorriso no rosto, ela comenta que ele está prestes a sair, mas acabou de perceber que ainda não o conhece bem. Se despedindo, ele diz que falará com ela após o trabalho. Anteriormente, o Protinho usava transporte público apenas quando não houvesse outra opção, para evitar gastos desnecessários, e só andava de táxi com outras pessoas, quando o transporte público parava de funcionar depois das 11 da noite, pois até mesmo andar de táxi era um luxo em sua vida. Mas hoje, ele quer o carro mais caro para aproveitar bem. Logo em seguida, um carro de viagem de luxo aparece, com o motorista pedindo para que ele entre, o que deixa ele impressionado, pois como esperado, um carro de luxo chegou em menos de 3 minutos. Lembrando de quando ele não encontrava ninguém para rachar um táxi e só conseguia ir para casa depois da meia-noite, isso é um baita de um salto de classe, pois hoje ele é uma nova versão de si. Entrando no carro, o sisteminha aparece novamente, pois o usuário está se sentindo generoso, pegando um táxi sem nem olhar os preços, se satisfazendo livremente. E isso lhe deu uma recompensa de 50 mil yuan. O cara gastou com um táxi e teve lucro. Rapaz, eu não ando de Uber não, mas se eu tivesse um sistema desse, eu pegava Uber até para comprar pão. Voltando para a obra, o motorista pede para que ele confirme onde deseja parar. E o mesmo pede que ele pare na loja de panquecas Laoshi. O prota aproveita a viagem no banco luxuoso do carro, até que eles chegam na lojinha, com o táxi quase dando um drift em frente à loja, fazendo com que o protinha desça com estilo. A senhorinha, assim que vê ele, pergunta se ele irá querer o de sempre, panquecas sem ovos e sem salsichas. Mas o mesmo responde que não, pois dessa vez vai querer 2 ovos extras e 2 salsichas inteiras, e não amido de salsicha, pois quando o salário dele era 5 mil, gastava 800 com aluguel, e não poderia gastar mais de 20 yuan com refeições diárias, e uma panqueca básica era 8 yuans, na qual ele nunca nem ousou adicionar um ovo. No entanto, hoje, ele chutou o pé da barraca e gastou 15 yuans em uma só refeição. Ele conseguiu subir de vida, se questionando se os outros não sentem inveja, pois ele não só adicionou 2 ovos, como colocou 2 salsichas inteiras. E até ele tá com inveja de si mesmo. Assim, eu não sei se isso aí é coisa da imaginação dele, mas na cena seguinte tá um monte de gente impressionado com esse feito. Mas eu sei que o sisteminha apareceu novamente, dessa vez recompensando ele com 20 mil yuans. Rapaz, essa panqueca aí saiu foi barata, viu, com esse look todo, hein? Indo embora dali, ele pula de satisfação, afirmando que na próxima vez irá pedir para colocar 5 ovos. E é claro, um like do vídeo também. Bora, cuide? Deixa o like você também, vai cair a mão não.